Olá, olá, seja bem-vindo ao nosso canal Curvas do Saber. É sempre um prazer muito grande ter a sua presença aqui, prestigiando o nosso trabalho. Você já deve ter reparado que nossa bandeira tem muitas estrelas e também constelações, mas elas não estão ali por acaso. Elas têm algum significado, não é mesmo? E é sobre isso que nós vamos então falar um pouco, porque o estudo das bandeiras, eu sempre saliento que as bandeiras têm muito de história, de geografia, um pouco de matemática também, de geometria, de filosofia, de astronomia, até de cultura regional, de religião também, política, estudos interdisciplinares, enfim, as bandeiras têm muito conteúdo que pode ser aproveitado, inclusive nas escolas, não é? E isso é pouco aproveitado. Por essa razão eu chamo a atenção disso. E a nossa bandeira brasileira, ela tem muito de astronomia, conforme você pode ver. Tem estrelas, tem constelações. E qual a razão da presença dessas estrelas nas bandeiras? Nas bandeiras eu estou falando assim, nas bandeiras de modo geral. Por quê? O céu é movimento, é dinamismo, é progresso, é a ordem, é o progresso. E as estrelas, por sua vez, também são, alegoricamente, né, claro, são testemunhas dos acontecimentos que se passam aqui na Terra, que se passam em cada país, em cada nação. Então, as estrelas têm um significado muito importante nas bandeiras. E na nossa bandeira brasileira, nós temos alguns significados e, inclusive, alguns erros que eu vou apontar aqui. Mas antes, dizendo que a nossa bandeira, ela foi formada, foi instituída, não é? Em 1889, no dia 19 de novembro de 1889, quando nós tivemos a instituição da República, substituindo o Império, a monarquia. E houve uma comissão formada para criar a nossa bandeira. Agora, o mais interessante é que, não mais interessante, mas é interessante saber que a proclamação da República, a instituição da República no nosso país foi em 15 de novembro de 1889. Mas havia muita divergência com relação a essa questão da bandeira. Qual seria a bandeira oficial? Inclusive até a bandeira que hoje é a bandeira de São Paulo, ela foi apresentada para ser a bandeira brasileira, mas não foi aceita. E mais tarde São Paulo aproveitou e é a bandeira do estado de São Paulo, né? A oficial do estado de São Paulo. Pois bem, então levou 4 dias nessa polêmica e apenas no dia 19, então, é que essa bandeira nossa foi instituída, foi aprovada, digamos assim. E houve uma comissão que era formada por um escritor, Miguel Lemos, que era positivista. Daí a nossa bandeira ter esse lema, ordem e progresso, porque é baseado esse lema num lema do positivismo da França, o positivismo de Auguste Comte. E todos aqueles que participaram, os 4 membros, eram positivistas, que criaram essa bandeira. Então, Miguel Lemos
que era escritor, Raimundo Teixeira Mendes, que era filósofo, matemático, escritor também, e era positivista, era defensor do positivismo, Décio Vilares, que era desenhista e pintor, e foi dele essa ideia da faixa Ordem e Progresso. E tínhamos então um astrônomo, Manuel Pereira Reis, que era engenheiro civil e era o primeiro astrônomo nomeado do antigo Observatório Imperial do Rio de Janeiro, que era catedrático de astronomia da Escola Politécnica no Rio de Janeiro. E ele, então, como astrônomo, é claro que o que nós temos aí de astronomia deve ter partido das ideias de Manuel Pereira Reis. Pois bem, agora se eu disser para você que a nossa bandeira tem 27 estrelas e que o Brasil tem 27 unidades na federação, com certeza dá de pensar que há alguma relação entre si nesses números. E é claro, é isso mesmo. Cada estrela representa uma unidade da federação. E claro que na época eram 21 unidades da federação, mas hoje em dia nós temos 27, que são 26 estados e o Distrito Federal. Agora uma coisa, aquela estrela que fica acima da faixa Ordem e Progresso, ela representa o estado do Pará, ao contrário do que muitos pensam que é o Distrito Federal. Não, é o estado do Pará. Mas voltaremos a falar um pouco mais sobre essa estrela e essa representação. Agora, o que eu gostaria mesmo de salientar é que a astronomia da nossa bandeira apresenta sérios problemas e até alguns erros, que nós vamos pontuar alguns desses casos. Mas vamos lá. A bandeira brasileira é a única no mundo que apresenta um mapa celeste. É como se fosse, então, um mapa do céu. Agora, um primeiro fato que chama a atenção é que este céu está invertido. Não sei se você já reparou isso. Se você olha para o céu e vê uma estrela ou uma constelação que esteja na sua direita, na nossa bandeira vai estar à esquerda. E o mesmo se você olha para o céu e tem uma constelação ou estrela na sua esquerda, na nossa bandeira aparece na direita. O céu está invertido. Então, se nós olharmos como se fosse um mapa celeste mesmo, o leitor já vai se complicar. Mas por que isso? Nós vamos conversar a respeito dessa questão da inversão. Mas aí, nesse caso, o mapa estaria errado, porque não representa exatamente o que está lá no céu, que nós poderíamos estar olhando, né? Agora nós podemos entender que isso é apenas uma alegoria, mas, mesmo assim, tendo uma série de problemas na apresentação. Vamos ver isso logo a seguir. Então você vê aí na nossa bandeira o céu invertido. Então aquela estrela que aparece na nossa bandeira, que você está vendo aí perto da letra O, da letra R, aquela estrela, se você olhar à noite no céu, ela estará à sua direita e não na esquerda, como está aí no mapa. Pois bem, vamos entender o porquê desta inversão. Aí um detalhe, a bandeira ela foi instituída no dia 19 de novembro de 1889 por meio de um decreto, o decreto número 4.
Mas não existe nesse decreto, não existe, digamos, uma explicação do porquê deste céu invertido e de outras questões que aparecem aí também na nossa bandeira. Não. Digamos, a inversão do céu acontece pelo seguinte, porque aí sim a legislação diz isso, né? É que o céu seria visto como se uma pessoa estivesse fora da abóbada celeste. Ora, a abóbada celeste é uma alegoria, não é? Ela não existe. Nós temos a impressão, se você olha, mesmo durante o dia, você olha para o céu, sem nuvens e tal, você vai ver um céu azulado, mas isso aí, na verdade, é apenas uma impressão que nós temos, porque, e seria então uma abóbada, não é? Como uma tampa dessas de bolo, não é? De suporte de bolo, então seria uma tampa assim sobre nós. Então esta cúpula, então essa cúpula nós temos que entender como sendo uma alegoria, como sendo apenas uma coisa imaginária, onde todas as estrelas então estariam grudadas nessa cúpula. Pois bem, então a nossa bandeira ela foi concebida como se uma pessoa estivesse fora dessa abóbada, dessa esfera celeste. Então, nessa figura que você está vendo aí, nós fizemos a representação. E mais, seria uma pessoa fora da esfera celeste, olhando na direção do Rio de Janeiro, que era a capital federal na época, não é? Olhando na direção do Rio de Janeiro, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889. Já vamos explicar o porquê desta hora. Mas durante o dia não dá de enxergar a estrela, a constelação. Pois é, mas ela foi concebida assim. Só que as estrelas estão ali no céu, só que nós não vemos porque a luz do sol predomina. Tá certo? Então, repito. Você olhando a figura aí, está vendo uma pessoa situada fora da esfera celeste, fora da abóbada, olhando na direção do Rio de Janeiro, onde tem ali no centro uma pessoa, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889. Então, obviamente, que quem estivesse no Rio de Janeiro olhando o céu, iria ver o céu como a gente mesmo enxerga. Agora, uma pessoa fora da abóbada celeste vai ver o céu invertido. Então, essa é a razão do céu invertido na nossa bandeira. Mas por que céu invertido? Já vamos conversar sobre isso aí. Ao longo da nossa conversa, essas explicações vão aparecendo, né? Quer dizer, então, haveria uma razão, uma lógica para essa inversão? Bom, então, como eu disse, essa inversão se deve a este fato de uma pessoa estar fora da esfera celeste, olhando na direção do Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, às 8h30 deste dia. Mas a legislação não explica o porquê disto aí. Aí começam a vir as especulações. Este é o grande problema no estudo das bandeiras, é quando a lei que cria a bandeira não explica o porquê da simbologia ali contida. Aí então a interpretação fica livre. Tá ok? E além deste decreto número 4 que eu estou falando, nós já tivemos outras leis e decretos posteriores, e inclusive a Constituição de 1988, que também fala da inclusão de estados, né, que antes não existiam, entende? Então,
fala dessa questão aí da astronomia na bandeira, mas não explica esses detalhes que eu estou colocando aqui, que eu estou pontuando, não é? Agora, a minha hipótese é que seria por causa da posição das constelações, para que elas se encaixassem melhor para representar as regiões geográficas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, é que as estrelas que aparecem, elas são mostradas na forma das constelações que estão lá no céu. Por exemplo, Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul representa os estados da região sudeste. Então, Escorpião, por exemplo, representa os estados da região nordeste. Então, procurando assim mais ou menos a posição dessas constelações e a posição das regiões brasileiras, as regiões geográficas brasileiras, dá mais ou menos de entender o porquê desta inversão. Se você olha nesta figura, verá no lado direito da imagem a constelação do Escorpião. Escorpião é um carreiro de estrelas, e se você olhar o mapa do Brasil, vai verificar que os estados do Nordeste formam um carreiro mesmo assim, que vão naquela ponta lá no Nordeste e depois então viram um pouco na direção norte. Então, talvez a escolha dessa inversão tenha sido por causa disso, porque aí as constelações mais ou menos que se encaixam na posição das regiões geográficas brasileiras. Mas não tem legislação que fale isso. E isso é uma hipótese minha. O porquê da escolha da estrela chamada Sigma Oitante para ser a representante da capital federal, visto que é uma estrela muito fraca, difícil de ser vista. Mas existe uma explicação. Não está na legislação, mas existe uma explicação para isso. Se você olha esta figura, aqui, essa figura que aparece o Cruzeiro do Sul e Sigma Oitante. Essa estrela é muito fraca, ela está praticamente assim no limite da visão humana. É muito fraca, difícil até de ser vista, mas está lá no céu. Agora, por que escolher uma estrela de brilho muito fraco para a capital federal e não uma estrela de brilho forte? Existe uma razão. Veja bem o seguinte. Nesta imagem aqui, nós temos um ponto branco ali no centro e vários riscos circulares. Esses riscos são a luz das estrelas quando se deixa uma câmera fotográfica ou uma câmera de vídeo posicionada na direção do Polo Sul. Então, é claro que a luz das estrelas vai ferindo a imagem e aí vai ficando formado, então, vão ficando formados esses círculos com a luz das estrelas. Agora, quanto mais próxima uma estrela estiver do Polo Sul, isso tanto norte como sul. Tanto é que lá no norte se fala na estrela polar, que ela fica praticamente em cima do Polo Sul. Pois bem, do Polo Norte, perdão. Agora aqui, no Polo Sul,
esta estrela sigma oitante, ela não fica em cima do Polo Sul, mas fica muito perto. Isso quer dizer o seguinte, que uma estrela que esteja perto do polo, ela vai girar sim em torno do polo, mas ela nunca vai se colocar abaixo do horizonte. Procure verificar nessa imagem que as luzes das estrelas que estão mais afastadas daquele ponto central, elas, quando chegam no horizonte, elas desaparecem e depois então vão reaparecer no outro lado. Então, quanto mais afastada uma estrela estiver do polo, tanto norte como sul, vai acontecer isso. Ela vai desaparecer no horizonte e depois aparecer horas depois no outro lado. Agora, uma estrela que esteja bem perto do polo, e aqui eu vou falar do Polo Sul, essa estrela é a sigma oitante. O que significa isso, então? É que ela sempre estará acima do horizonte. Ela nunca vai desaparecer e reaparecer no outro lado. Ela sempre estará lá no Polo Sul, como se estivesse... Aí está uma alegoria, né? Do porquê da escolha dessa estrela. É que ela está ali praticamente parada, ela não está circulando, ela está vigilante, parada, olhando tudo que está acontecendo aqui no Brasil, ou naquela época mesmo daquele golpe, da transformação, né, do regime político do Brasil, de império, de monarquia para a república, né? Então, essa estrela está ali vigilante. É a capital federal. Na época era Rio de Janeiro, hoje é o Distrito Federal. Então, a mesma coisa, a alegoria é a mesma. Certo? Então, vamos adiante um pouco. Daí, então, a razão de se escolher sigma oitante, mesmo sendo uma estrela muito fraca, de pouco brilho, né, que eu quero dizer. Aqui nessa imagem, nós temos novamente aí a estrela sigma oitante e todas as demais. Então, vamos ver agora o Cruzeiro do Sul. Está ali sigma oitante, que nunca vai se pôr no horizonte, e o Cruzeiro do Sul, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, estava nesta posição, na vertical, exatamente acima da estrela sigma oitante, da capital federal, o Cruzeiro do Sul, a grande constelação representativa do hemisfério sul, estava ali vigilante, verificando, acompanhando tudo que se passava na capital federal, Rio de Janeiro, naquele dia 15 de novembro de 1889. Então, é uma alegoria, não é? Então, as estrelas aparecem nas bandeiras com alguns significados, sim. E o Cruzeiro do Sul, então, está aí, apesar de que na nossa bandeira ele apareça invertido. Mas isso aí nós vamos falar um pouquinho mais depois. Ok? Então, está aí a razão de sigma oitante, da escolha de sigma oitante, apesar de ser uma estrela muito fraca, como representação da capital federal, e a escolha do Cruzeiro do Sul, às 8h30 do dia 15 de novembro de 1889, estando ali vigilante, verificando, vendo tudo o que acontecia na capital federal naquela época.
Então, o Cruzeiro do Sul é uma constelação muito significativa, não é, do hemisfério sul. Aparecem em algumas bandeiras, como a bandeira da Austrália, por exemplo. Enfim, alguns países da América do Sul trazem o Cruzeiro do Sul. E então é uma constelação que, quando os europeus chegaram aqui no Brasil e viram essa constelação, ainda mais sob o manto do catolicismo, foi um achado, né? Foi um achado, inclusive para catequizar os índios, né? Dizendo, olha lá, aquilo lá é a cruz de Cristo, aquilo lá, não é? Então houve uma motivação ainda maior com o uso do Cruzeiro do Sul como um símbolo do cristianismo aqui no nosso hemisfério e naquele processo todo de conquista de territórios, né? Que se fala muito em descobrimento, mas no meu entender não houve descobrimento nenhum. Eles já sabiam dessas terras, só quiseram vir aqui justamente para tomar posse. Então foi uma invasão, na verdade, né? Não foi descobrimento, foi invasão. Mas tudo bem. Então volto aqui com o Cruzeiro do Sul e a Sigma Oitante. É isso que está aí, quer dizer, uma constelação muito, muito significativa e que aparece, então, na nossa bandeira. E eu aí faço uma pergunta, quer dizer, seria o Cruzeiro do Sul um símbolo religioso que substituiu a cruz da Ordem de Cristo? Por quê? Porque a cruz da Ordem de Cristo era uma cruz, a chamada cruz de Malta, né? Essa que está aí, ó. Essa que está aí. Chamada também de Cruz de Portugal, que é o emblema da antiga Ordem de Cristo, também chamada de Ordem dos Cavaleiros de Cristo de Portugal, né? E que acabou se tornando um símbolo em Portugal, que é usado em bandeiras, em escudos, em brasões, nas velas das naus do tempo dos descobrimentos, das invasões. Então, é uma cruz muito significativa, né? E que fazia parte também de algumas. Aí você tem, por exemplo, a cidade de Penafiel, aí está no peito da águia, está a cruz da Ordem de Cristo. Na própria bandeira de Portugal, que você está vendo aí, da época do Império, da época da monarquia, está ali a cruz no centro, não é? Essa cruz da Ordem de Cristo, essa cruz de Malta, ela tem essa característica das pontas bem salientes, como aparece aí. Então, eu repito, quer dizer, seria o Cruzeiro do Sul um símbolo religioso que substituiu a cruz da Ordem de Cristo, porque, na verdade, a nossa bandeira atual é uma bandeira conciliatória, porque houve todo aquele movimento para derrubar a monarquia, mas não chegou a ocorrer, digamos assim, um derramamento de sangue, uma guerra. Não, foi um movimento de civis, de militares, da maçonaria também, e a própria família imperial compreendeu que tinha perdido força e resolveu então sair e deixar o Brasil para os brasileiros. Então, a nossa bandeira é uma bandeira então conciliatória, não substituiu por completo a antiga bandeira de Portugal. Por quê? Verifique aí na bandeira de Portugal, verifique, as cores permaneceram,
O verde, o amarelo, o azul permaneceram. Ok? Então, a cruz da Ordem de Cristo acabou sendo substituída aí pelo Cruzeiro do Sul, uma forma de conciliação das coisas e tal. Olha, vocês vão embora, tal, ninguém vai brigar, ninguém vai derramar sangue, nada, vão embora e deixa o país aqui para nós. E aí foi instituída a República, né? Pois bem, um outro caso que eu vou pontuar aqui é da estrela Spica, que é a estrela mais brilhante da constelação de Virgem, que representa o estado do Pará, que em 1889 correspondia ao maior território acima do paralelo do Equador. Era chamado de território do Grão-Pará. Então, essa estrela passou a representar o Grão-Pará e depois, então, quando essa região foi transformada em estado, continuou a representar essa estrela, então, o estado do Pará. Existe essa interpretação que ela foi colocada acima da faixa, porque se nós formos verificar na astronomia, na verdade ela ficaria no limite abaixo dessa faixa, praticamente fora dessa faixa, mais para baixo, quer dizer, para sul. Então ela, aleatoriamente, ela foi escorregada, digamos assim, para o hemisfério norte, acima da faixa, para aquela parte lá do hemisfério não ficar vazia e dizer que o Brasil tem território, sim, no hemisfério norte. Ok? Então, essa é a estrela que está lá em cima e que muitos pensam ser representante da capital federal, mas não é. É o estado do Pará. E aqui nós temos essa representação. Ok? Vamos lá. O caso do Amazonas. Bom, o Amazonas fica no norte. E a constelação, fica no hemisfério norte. E a constelação do Cão Menor também fica no norte do céu. No entanto, a constelação do Cão Menor está representada no sul, e a estrela que representa o estado do Amazonas é Próximo, que estão abaixo da faixa. Ora, mas o Amazonas já fica no norte. A constelação do Cão Menor, a mesma coisa. Então, por que não deixar para representar o norte, não é? As terras do norte do nosso país, não deixar o Amazonas na sua posição correta? O Amazonas está representado por uma estrela, então, fora da sua posição. Quando deveria ser no norte, está no sul, abaixo da faixa. Isso se nós considerarmos também a faixa como a linha, a região do zodíaco, ou mesmo do Equador. Existe aí uma discussão também. Enfim, a nossa bandeira é cheia de problemas de interpretação. E é uma coisa que eu sempre chamo a atenção. Se a lei não especifica o significado das cores e dos símbolos, a interpretação fica livre. Então, a nossa própria faixa, ordem e progresso aí, tem uma discussão se representa a linha do Equador, se está a faixa representando a linha da eclíptica, o zodíaco, enfim, são questões aí da astronomia. Aí está, então, o estado do Amazonas abaixo da faixa, ordem e progresso, quando fica, na verdade, acima. E veja que Spica, então, ficaria abaixo, mas está lá para cima. Spica é aquela estrela que fica acima da letra O do progresso. Ok? E o Amazonas é a estrela que fica
abaixo da letra O de ordem. Então são questões pontuais aí que eu estou colocando nesse nosso questionamento, nessa nossa discussão, nesta nossa apresentação da astronomia na bandeira brasileira. Temos o caso de Roraima e de Amapá. Eles eram territórios e passaram a ser estados com a Constituição de 1988. Roraima e Amapá ficam no hemisfério norte, mas são representados pela constelação do Cão Maior, que fica no hemisfério sul do céu. Então, Roraima e Amapá, que poderiam também ficar acima da faixa, estão abaixo da faixa, representados, como você vê nesta imagem, estão representados por estrelas da constelação de Cão Maior. Vamos adiante, então. Vamos adiante. O caso da Bahia. O caso da Bahia é muito interessante, porque a Bahia está na região sudeste e não nordeste. Então a Bahia deveria estar na nossa bandeira, naquele carreiro de estrelas ali, do Escorpião, que representa o Nordeste, a região geográfica Nordeste do Brasil. Mas, no entanto, a Bahia está representada no Cruzeiro do Sul, junto com os estados do Sudeste, que são São Paulo, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais. Então, aparece aqui, como eu estou colocando, ó, a Bahia, aquela estrela lá de cima do Cruzeiro. O Escorpião à direita. Olha, a Bahia deveria estar ali no Escorpião se fosse para representar um estado do Nordeste, mas está junto com os estados do Sudeste. Então, é um probleminha aí. Aqui, ó, você pode ver, né, a Bahia está lá em cima nessa imagem, Rio de Janeiro está à direita, São Paulo embaixo, Espírito Santo é aquela estrelinha mais fraca que é chamada de intrometida, e depois então, acima do Espírito Santo, Minas Gerais. Então a Bahia está junto com os estados da região sudeste. Então isso aí, existe uma razão, quer dizer, se nós formos olhar, formos olhar assim mais secamente, seria um erro, né? Um erro, porque Bahia é da região nordeste e não sudeste. Mas talvez para não deixar, aí é hipótese minha, talvez para não deixar uma estrela do Cruzeiro do Sul vaga, porque aí ficaria só com Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro, e ficaria sobrando uma estrela lá em cima. Então talvez deslocar um estado que é mais próximo ali do Sudeste e tal, deslocar e representar a Bahia. Talvez para o Cruzeiro do Sul não ficar desfalcado de um estado. É uma hipótese minha, mas nunca vi isso aí falado, escrito em lugar nenhum. E nenhuma legislação que fala a respeito da bandeira brasileira fala sobre isso. Não dá essa explicação do porquê a Bahia está representado o estado na região sudeste e não no nordeste. Outro caso também, o Triângulo Austral. É uma constelação menor que o Cruzeiro do Sul, na nossa bandeira. Mas na realidade ela é maior e você pode ver isso nessa representação que aí está. O Triângulo Austral, é claro que tem muito mais estrelas, mas essas são as mais significativas, então, que formam um triângulo com um vértice assim para baixo. Mas o Triângulo Austral, se você olhar no céu ou um mapa celeste, você vai ver que é maior que a constelação do Cruzeiro do Sul. É maior que a Cruz, porque, na verdade, também
a constelação do Cruzeiro do Sul tem mais estrelas que inclusive extrapolam o triângulo, né? Mas se nós olharmos apenas o triângulo, ou melhor dizendo, no caso da cruz, né? As estrelas extrapolam a cruz, que eu quis dizer. Enquanto que, se nós olharmos apenas o triângulo e a cruz, então o triângulo austral é maior na realidade. Enquanto que na nossa bandeira você pode ver Cruzeiro do Sul e o triângulo austral abaixo e à direita, perto do Escorpião. Aparece menor. O Cruzeiro do Sul, então, foi arbitrariamente aumentado, digamos assim, para ser mais valorizado, coisa desse tipo, não é? Por causa dessa representatividade do Cruzeiro do Sul, às 8 horas e 30 minutos, situado sobre a capital, Rio de Janeiro, no dia 15 de novembro de 1889, tal. Talvez para dar um significado maior, uma importância maior para o Cruzeiro. Enfim, o que eu poderia completar, então, é dizer que a nossa bandeira, a astronomia da nossa bandeira, não pode ser olhada como um mapa celeste. Não é. É uma alegoria apenas. É uma alegoria. É uma coisa arbitrária. A começar pela inversão do céu, que eu já comentei lá no início. Ok? Então, era isso, né? A respeito da nossa bandeira. E se você quiser pesquisar bastante a respeito da nossa bandeira, eu vou mostrar um livro. O livro, então, é este aqui. É este aqui o livro. Veja que é um livro grande, papel muito bom. É a bandeira do Brasil, de Raimundo Olavo Coimbra, e uma edição do IBGE. É um papel muito bom, muitas folhas, tem 535 páginas, mas não é mais editado pelo IBGE. Agora, se você quiser, você vai encontrar em sebos. Você não encontra em livraria mais. Eu tive sorte quando há muitos anos comprei este livro. Mas você encontra em sebos. É só procurar que vai encontrar. Tá ok? Então era isso que eu queria conversar a respeito da nossa bandeira. A bandeira brasileira, instituída em 15 de novembro, aliás, em 19 de novembro, 4 dias depois da proclamação da República. A proclamação foi em 15 de novembro de 1889 e essa bandeira foi instituída pelo decreto número 4, aqui o decreto número 4, de 19 de novembro de 1889. E este decreto também você encontra aí na internet. É só digitar aí no seu site de busca e você vai encontrar este decreto, número 4. Ok? Então era isso. Muito obrigado então pela atenção e até o próximo vídeo. Tá bom? Muito obrigado. É isso aí. Tchau, 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 tchau. Até o próximo vídeo.